Como eu falei para vocês, meus irmãos, eu quero tentar pegar um pouco desse sentimento e unir com o tema de mensagem que nós iniciamos hoje, série de mensagens Sal da Terra e Luz do Mundo. O título da minha mensagem é Temperamento é Tempero. Quero que você abra a sua Bíblia comigo bem rápido, em Mateus capítulo 5, versículo 13. E eu vou ler o texto áureo daquilo que a gente pode entender como o tema que nós temos para a nossa igreja para esse ano. Esse é o tema da nossa igreja nesse ano. Então Deus vai usar essa série de mensagens para poder moldar a gente para a cabeça que a gente precisa ter durante o ano inteiro. Eu tenho certeza que a minha pregação eu não vou conseguir fazer no tempo que eu tenho aqui, e nem no culto da noite também, porque eu escrevi 17 páginas de esboço. Vou tentar chegar ao máximo, mas nessa terça-feira é o culto regional central. Então venha nessa terça-feira que eu vou finalizar aquilo que nós estamos iniciando hoje aqui. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como é que podemos restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento rapidamente, dando glória a Deus comigo. Temperamento é tempero. Sabe por quê? Nós experimentamos um pouco aqui do que pode ser verdade com você em qualquer ambiente. Eu não sei quanto a você, mas, por exemplo, eu tenho certeza em cultos, e nesse primeiro mês e segundo mês, por causa da ausência da minha esposa, e aqui é um ambiente que ela normalmente, corriqueiramente está e participa e serve. Quando a Nayane não vem, o culto não tem tanto sabor, tanto tempero como teria. E assim é verdade com todo mundo, com cantores, com músicos. Quando não tem orquestra no culto, o sabor é diferente. Eu não digo que é pior, mas é diferente, tem um tempero diferente. Porque cada um de nós, quando nós estamos em um ambiente, a gente adiciona a esse ambiente um tempero que ele não tinha. E esse tempero muitas vezes é adicionado por causa do temperamento. Porque outras pessoas conseguem fazer o que a Nayane faz. Dá para fazer o pastor Rodolfo faz o Black Lation, não é? Eu posso falar, momento Favelation, eu fiquei sabendo, mas vou falar assim, pastor, é diferente. Sabe por quê? Porque o meu temperamento não é o temperamento da Nayane. E porque não é o temperamento da Nayane, eu não consigo trazer o sabor que ela traz. Por que eu estou dizendo isso? E eu quero aplicar não só a ela, eu quero aplicar a vida de cada um de vocês. Porque se você nasceu nesse tempo, nesse mundo, nesse momento, é porque Deus colocou em você um jeito de ser, uma personalidade e um temperamento para você impactar o mundo. Você tem aquilo que o mundo necessita nesse momento. O nosso Deus, gente, é um Deus de provisão. Pró quer dizer antes, é um Deus de provisão ou de providência. Pró, antes, vidência, vê. Então o nosso Deus, ele vê antes o que o mundo precisa e faz em você nascer, e constrói a tua vida, e coloca em você um temperamento, um jeito de ser, características e personalidade para que você, com o sabor e tempero que tem, possa mudar o ambiente onde você está inserido. O que eu quero dizer é que você foi customizado para o tempo que você está inserido. O seu jeito de ser, o seu temperamento, a sua personalidade, ela é necessária para cumprir a missão que Deus propôs para a sua vida. Então, quando Deus cria, eu prego muito sobre propósito, falo muito sobre habilidade e sobre capacidade. As tuas habilidades são intencionais. Deus as deu para você de uma maneira intencional. Mas não é só a habilidade que é intencional, a identidade também. A habilidade aponta para a tua capacidade de fazer. Identidade aponta para a forma e a maneira como você faz. Por exemplo, se você prega, Deus vai derramar uma unção, uma habilidade, uma capacidade para você falar bem, ter boa dicção. Você tem pensamento rápido, você saber memorizar textos. Então Ele vai dar para você características necessárias para você cumprir o propósito e o papel que você tem. Só que eu prego e a Nayane também. Eu tenho capacidade para pregar e ela também.
Só que a minha identidade de pregação é totalmente diferente da dela. O meu tempero é diferente da dela. Eu estou aqui, você fala glória a Deus, aleluia. Com a Nayane você já teria rido 10 vezes, chorado 70 vezes, dado glória a Deus muito mais do que eu. Sabe por quê? Porque além de capacidade de pregação, Deus deu uma identidade e uma forma diferente de fazer. Por que que Deus deu uma forma diferente? Porque o formato diferente é necessário para o que o chamado dela requer. E Deus te fez do jeito que você é. Se você é caladinho, se você é sério, ou se você é brincalhão, Deus levou em consideração, na tua formação e na sua criação, o tipo de personalidade que Ele te deu. A tua personalidade é intencional para cumprir o propósito que Deus propôs para a tua vida. Então fica tranquilo. Independente da forma que você é, foi Deus que te fez. Deus deu a habilidade, Deus te deu capacidade, Deus te deu identidade. Então, a Nayane não é assim porque ela quer ser assim, porque Deus a fez assim. Eu não sou do meu jeito porque eu quis ser assim, foi porque Deus fez assim. Você não é do seu jeito porque você quis ser assim. Deus te fez assim. Deus levou em consideração o teu temperamento, Deus levou em consideração a tua personalidade, quando Ele designou o teu propósito. Então, isso aqui é tão bom da gente saber, iniciando essa série, eu estou fazendo uma base, para a gente não se deixar ser derrubado por críticas, de pessoas que falam assim, mas fala alto demais, mas é para frente demais, você me critica porque você não sabe o que a minha missão requer. Pessoas que criticam o seu jeito de ser, de pregar, de ministrar, elas não entendem o que é requerido de Deus para a sua missão. Porque às vezes, por que a Nayane fala alto? Porque para a missão da Nayane, pessoas caladinhas não conseguiriam fazer. Mas Deus também faz pessoas caladinhas. Por quê? Porque gente que fala muito alto não consegue alcançar aquilo que as caladinhas conseguem alcançar. Vão falar que você é metódico, vão falar que você é muito estrategista, vão falar que você planeja muito, vão falar que você é muito analítico. Deus te fez aqui assim, porque a responsabilidade que Ele vai depositar na tua vida, na tua trajetória e na tua mão, requer esse tipo de característica de personalidade. Então não se deixe ser atingido por pessoas que julgam a sua forma de ser, mas desconhecem a sua função. Eles falam mal do seu formato, porque eles não entendem a sua função. Quem te julga? Quem julga a tua forma de ser, não entende a tua função. E sabe, Deus me criou com um propósito. Propósito é um chamado para resolver um problema específico para pessoas específicas. Então eu sempre vou ter que entender que quem me critica não é o alvo do meu chamado. Toda vez que Deus levanta alguém, derrama sobre alguém, prepara alguém, Deus coloca um destinatário na unção que Ele derrama sobre a tua vida. Jesus certa vez fala assim, o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. Só que Jesus não sabia apenas que era ungido, sabia para quem Ele era ungido. Ele me ungiu para pregar a boas novas aos pobres. Sabe por que os ricos falavam mal da mensagem de Jesus? Porque eles não eram os destinatários da mensagem de Jesus. Então muita gente vai se levantar para criticar aquilo que você faz, e você não tem que falar mal dele e nem se sentir coitadinho. A única coisa que eu consigo entender desse contexto, se tem alguém que levanta mal para falar da nossa igreja ou do nosso jeito de ser, sabe qual é a explicação? Nem eu estou errado, nem ele está errado, só que nós não fomos chamados um para o outro. O meu chamado não tem ele como destinatário. Toda vez que alguém quiser falar mal do jeito que você canta, do jeito que você prega, a única coisa que você precisa aprender sobre isso é: não se abata, porque ele não é o alvo da unção que Deus colocou sobre a tua vida. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ninguém entendia porque Jesus ia em direção aos pobres, e perguntava e questionava: por que tu vai com ele? Jesus respondia: porque eu fui ungido para isso, eu fui chamado para isso. E quando você é chamado para um local ou para pessoas, a sua personalidade, ela precisa se encaixar com o público a qual você foi chamado. Então quem te critica não é o alvo do teu chamado e da tua unção. Se você é assim, tem um porquê, meu amor, tem um para quê, meu amor, e mais importante, tem um para quem. Não gosta do meu jeito? Então você não é para quem Deus me chamou. Porque
para quem Deus me chamou, para quem Deus me criou, eles vão me receber bem, vão me entender bem, vão me admirar e vão aceitar a mensagem que eu estou pregando. Toda vez que Deus te dá uma unção, Ele te dá um público-alvo para que você possa levar essa unção. Lembra do Pentecostes? Vai para o cenáculo, espere até o dia que eu derramarei do meu Espírito. Eles ficam orando sem saber a data exata. O dia que o Espírito Santo batiza todo mundo no cenáculo, existe uma festa onde pessoas de todas as nacionalidades e locais do mundo estão. Deus não apenas envia a mensagem, o fogo e a unção, Deus envia o público. Meu Deus, Deus envia as pessoas. A tua unção já tem pessoas destinadas, e não é você que as atrai, não é a sua capacidade de ter seguidores. O mesmo Deus que te deu unção é o Deus que te dá o público. O mesmo Deus que te deu o chamado é o Deus que traz pessoas que vão ser impactadas pelo seu chamado. Então, quem me entende, quem me aceita e me aprecia é o público-alvo da unção que Deus colocou na minha vida. Por isso, escrevam isso e lembrem-se disso. Não se desculpem muito não, pela forma que Deus fez vocês e pela personalidade, pelo jeito de você ser. Porque se você tem que se desculpar muito, desculpa, é que eu falo alto mesmo, me perdoa, é que eu sou assim, não pede desculpa não, porque toda vez que a gente fica pedindo muito desculpa, a gente está criticando a capacidade do Criador que nos fez assim. Deus te fez falando alto, Deus te fez barraqueiro ou barraqueira, Deus te fez alegre, Deus te fez caladinho, Deus te fez analítico, Deus te fez estrategista. Pode ver, Deus te fez do jeito que você é, porque Ele entendeu, existe um problema no mundo que só vai ser resolvido por alguém que tem as características e personalidades que eu coloquei na tua vida. É só você abrir a Bíblia. Grandes homens e mulheres não ficam se desculpando não, pelo contrário, eles são gratos pela forma que Deus os fez. É só você abrir Salmo 139, versículo 13 e 14. Davi vai escrever assim, ó: Tu criaste um íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha que ele vem falar: eu te louvo. Por que ele louva? Porque tu me fizeste de modo especial, porque tu me fizeste de modo admirável. Tuas obras são maravilhosas. Como eu sei isso? Porque eu olho no espelho e digo com convicção. Eu estou falando de um cara que se olha e fala: uau, gostei do que eu estou vendo. Deus, tu é bom, tu me formou bonito, tu me formou formoso, tu me deu um chamado, tu me deu uma mensagem. Então ele não fica se desculpando pelo jeito que ele é grato a Deus pela forma como ele é, porque ele entende que o jeito que ele é o que é necessário para a função que Deus deu para ele. Deus fez ele em uma forma para ele cumprir a função, para cumprir o propósito. E propósito não se escolhe, propósito se submete. Não é você que escolheu o seu chamado, é Deus que te deu, e você precisa obedecer e se submeter ao chamado de Deus. Porque quando Deus vai dar um chamado para alguém, Ele não consulta terceiros. Então, se Deus não consultou terceiros para te dar o teu chamado, você não precisa consultar eles para exercê-lo. Se Deus te deu, vai em frente e seja grato pela forma como você é. Pelo jeito físico, pelo tipo de cabelo, pelo tipo de dente. Pastor, o senhor não foi muito grato não. O senhor botou cabelo, Deus deu para a gente a tecnologia para isso. E eu sou grato a Deus de uma forma ou de outra. Mas entenda, o meu jeito de ser, de vez em quando eu falo: por que eu não sou pregador daquele jeito? Por que eu não sou tão engraçado como aquele fulano? Por que eu não sou tão aprofundado como aquele fulano? Sabe por que Deus fala? Porque a igreja e o povo ao qual eu te chamei não precisa dessa característica. O povo ao qual eu te chamei, que é a característica de você assim, ó: você é um gentleman, um lord inglês e uma mulher favelation lá de Sharon. É esse tipo de coisa que se encaixa e traz para eles a formação. Quem está entendendo a mensagem? Deus te formou de uma forma maravilhosa e você precisa olhar no espelho e admirar aquilo que você vê. Davi, eu ia entrar nesse texto, eu ia ler um texto também de Davi, não sei nem se vai dar tanto tempo, mas o mesmo Davi que olha e fala: eu sou grato a ti, pela forma como tu me fez. Como é que era Davi? Davi era esquentado. Eu já falei esse exemplo aqui, pavio curto. Ele vai até um local levar lanche para os seus irmãos, e tem um gigante Golias falando: me mande alguém para lutar. E ninguém quer. Os melhores e maiores guerreiros de Israel não têm coragem de enfrentar Golias. Davi de primeira ouve e fala: eu vou lutar contra esse cara. Não, eu vou lutar contra esse cara. Não, ninguém está fazendo nada, eu vou lutar contra esse cara. Esquentado,
cabeça quente. Tem algum cabeça quente do teu lado? Cutuca ele e fala: essa mensagem é para você. Aprende com o pastor vai te dar uma cajadada agora, mas fica tranquilo, cabeça quente, porque eu vim aqui para te abençoar. É você que vai sair cutucando a pessoa do seu lado, porque sabe o que acontece? Quando Deus dá uma característica como cabeça quente, pavio curto para alguém, ei, não pede para Deus eliminar não, pede para Deus de alguma forma maravilhosa redimir, porque cabeça quente tem coragem de lutar lutas que covardes não têm. E eu não estou chamando você de covarde, mas cabeça quente tem coragem de lutar lutas que gente calminha não tem. Então você entende que dentro da variação das pessoas e da formação de Deus, Ele sempre vai colocar um cabeça quente no meio da igreja, porque é Ele que se levanta e vai contra algo que ninguém tem a postura de ir. Então você não tem que pedir para Deus tirar essa característica da sua personalidade, você tem que pedir para Deus redimir. Você não tem que ser cabeça quente com a esposa, é com Golias, é com a coisa certa. Então Deus usa e nos faz, gente, Deus usa até as características da nossa imaturidade, que muitos vão falar: é horrível um menino imaturo dirigindo a igreja. Eu já trouxe esse exemplo para você. Eu tenho um pai, e ele fala isso para mim, quando ele era mais novo que eu estou com 40 anos, meu pai com uns 37, 36 anos, lá em Manaus, no Amazonas, fez a compra da Rede Boas Novas. Era quase 3 vezes a mensalidade, o pagamento de compra da rede de comunicação, era quase 3 vezes todas as receitas da igreja juntas. Calma aí, tem que pagar aluguel, tem que pagar gente, tem que pagar missionário, tem que pagar folha, tem que pagar consumo, tem que pagar tudo, quase 3 vezes. Como é que faz? Se eu falo para o meu pai, hoje, ele um homem sábio, né, um homem experiente, fala: pai, tem essa conta aqui de comprar. Ele fala assim: hoje eu não compraria, porque eu sou experiente demais, e eu faria muita matemática e conta, e quando eu vi essa conta eu falei assim: isso aqui é impossível. Então Deus teve que usar a imaturidade e ingenuidade da minha juventude para que alguém se levantasse. Deus estava atrás de um louco, e tem poucos velhos loucos, então Ele pegou um louco jovem que não pensava muito, que não tinha muita coisa na cabeça, para fazer algo que ninguém teria coragem de fazer. Tem alguém que está entendendo o que eu estou fazendo? Então até a nossa ingenuidade de juventude, se a gente colocar diante de Deus, Deus usa para fazer coisas que a experiência, que a maturidade não conseguem fazer. Jovem, chega diante de Deus e fala: Senhor, usa a minha imaturidade, usa a minha ingenuidade, usa aquilo que às vezes pode parecer ser ruim, como característica de personalidade, para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Então Davi era alguém que usou isso para fazer um propósito de Deus. Então, todos nós temos um propósito, e para esse propósito específico, Deus nos deu uma personalidade específica, características e temperamentos específicos, e o temperamento é o nosso tempero. Mas, e anote isso, para a gente entrar dentro da temática, eu estou dando uma base. Propósito é manifesto, propósito é desempenhado e expressado em um lugar. O Espírito Santo me ungiu para o que ele tinha que fazer e com quem ele tinha que fazer, e no local que ele tinha que fazer. Todo propósito precisa de um local, de uma geografia para ser manifestos. Nós somos muito ficcionados pelo qual, pelo quê, para que eu nasci, qual é o meu propósito. Isso aqui não está errado, mas está incompleto, porque eu acho que a nossa pergunta nessa série de mensagens é: para onde eu fui criado? Para quem eu fui formado? Porque não é só para quê, André, foi para impactar, mas impactar quem? E impactar onde? Porque unção precisa ser manifesta em um local físico. Para quem eu fui criado? Para onde eu fui formado? E Jesus tinha isso muito bem. Você quer saber para onde você foi criado e formado? Deixa eu entrar nessa resposta. E a melhor forma da gente abordar essa resposta, para quem e para onde você foi, é primeiro a gente responder para onde você não foi. Sabe para onde você não foi criado? Para a igreja. E pastor, que isso, pastor? Nem deu seta já assim do nada? Não, você não foi criado para a igreja. Veja, Deus fez a igreja para te formar e te equipar, mas você não foi formado para ela, você foi formado por ela. Aqui você está sendo equipado, aqui você está recebendo unção, aqui você está recebendo poder, direcionamento, aqui você está recebendo instrução. Só que essa instrução não é para ser desempenhada na igreja, é na rua.
é lá fora, é lá no mundo. Então você é feito pela igreja, mas não para a igreja. Você é feito pela igreja para a rua, para o mundo, para as pessoas, para as comunidades. Então a unção que Deus derrama aqui tem como destino lá fora. É lá para fora que nós fomos formados. Então o papel da igreja é te equipar para a missão que Deus te deu. E a tua missão não é aqui dentro. Pode até passar pela igreja. Eu tenho uma missão religiosa. Eu também tenho que derrubar gigantes na igreja, porque Deus me chamou para o segmento religioso também. Mas eu derrubo gigantes no segmento da mídia, com 3 palavrinhas. No segmento da família, porque se você participa, tem um esposo, uma esposa, tem uma família, Deus te chamou para derrubar gigantes na família. Então todos nós andamos em várias áreas e temos que derrubar os nossos gigantes. É a igreja que Deus usou para te formar, mas você não foi formado para a igreja, você foi formado pela igreja, porque você não é sal da igreja e nem luz da igreja. Você é sal e luz do... Esse é o seu propósito. Então se o propósito é uma solução para um problema específico, os problemas a qual você foi chamado para resolver estão na rua, não estão dentro da igreja. E quando eu não sei qual problema eu fui chamado para resolver, eu me torno o problema. Se eu não sei para que Deus me chamou lá fora, eu me torno o problema aqui dentro. Quando nós não saímos para resolver os problemas do mundo, nós ficamos aqui dentro brigando por cargos e causando problema aqui dentro. Por quê? Porque eu não consigo entender qual é o valor que eu tenho para adicionar lá fora. E por causa disso eu me torno territorial, possessivo, combativo e competitivo na igreja. Porque a igreja acaba se tornando minha única fonte de significância. Só que Deus te formou não para você ficar brigando na igreja, por região na igreja, por cargo na igreja. Deus te formou da igreja para você brigar contra Satanás, contra as potestades e principados lá fora e falar: não, aqui não, esse território, esse local não é teu, Satanás, é meu. Não brigue por território na igreja, você não foi formado para isso. Brigue pelo território lá da rua, lá do mundo, como Davi fez. Eles estavam brigando por território. E ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você representa um Deus vivo. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? Então, porque assim, os lugares escuros permanecerão escuros na ausência da luz. Se a gente não sair, vão ficar escuros. Como é que a gente então pode mudar os lugares, pastor? Se quando nós tentamos, nós somos atingidos por fogo amigo. E aqui eu estou falando da igreja de Cristo geral. É quando uma igreja tem uma iniciativa para fazer algo disruptivo e diferente, e igrejas que não estão fazendo nada ficam dentro da igreja olhando para quem está fazendo e falando mal. E jogando pedra. Falando: olha só, está cheio de pecado, aqui não é crente não. Mas não estão fazendo nada, estão só olhando aqui, não tem visão para nada. Deixa eu me aprofundar nisso aqui e tocar em alguns calos. Durante o carnaval, eu vi algumas igrejas fazendo blocos, onde faziam hinos, onde cantavam, onde tinham trio elétrico com louvores. Não era samba enredo, era hino enredo. E eles saíam dando panfleto, orando, ungindo e tentando salvar e converter as pessoas. Nós não fizemos isso, porque essa não é a visão da nossa igreja. Mas só porque não é a visão da nossa igreja, não quer dizer que aquela visão está errada. Deixa eu falar para você. Toda igreja precisa ter uma missão. E a missão de todas as igrejas é a mesma. A nossa é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, discipular os povos, evangelizar os povos e discipular os salvos, vigiar e orar até Jesus voltar. Pastor, eu já passei em outras igrejas, é a mesma missão. É claro, a missão das igrejas é a mesma, mas a visão não. Visão aponta para a forma que nós fazemos para alcançar a missão. Então toda visão tem um veículo. O nosso veículo não é botar bloco na rua, mas talvez do outro é. E eles às vezes alcançam a mesma missão que a gente está alcançando, fazendo retiros e o modo que a gente faz. Para você ir para o Rio de Janeiro, você tem vários veículos. Você pode ir de carro pela Dutra. Você pode ir de barco pelo litoral. Você pode ir de avião por Guarulhos, não. Você pode ir por São José agora de avião para lá, né? Você entende? Para alcançar a mesma missão existem vários veículos. Quem vai de avião fica falando mal de quem vai de barco? Quem vai de barco fica falando mal de quem vai de carro? Não, vai todo mundo chegar e atingir a mesma missão, só que por visões e veículos diferentes. O nosso grande problema é que uma outra pessoa tem uma visão diferente e a gente joga pedra. Sabe por que a gente joga pedra? Porque nós não somos o público-alvo da visão e do chamado daquela igreja. Então a gente está falando de um monte de crente falando mal de uma igreja que está alcançando gente que está no mundo, levando luz no meio das trevas. Como é que eles podem ler a Bíblia, cantar hino e orar no meio do carnaval?
Como é que pode a gente ficar lendo, orando a Bíblia, lendo dentro da igreja? Não precisa iluminar onde já está iluminado. Você tem que iluminar onde existe treva. Então, ao invés de você reclamar, só entenda: eu não tenho essa visão, mas eu respeito a visão dos outros. Por quê? Porque se você for perguntar para alguém que foi alcançado por um evangelismo desse, vem aqui, presta. O cara vai falar: meu irmão, eu estava no carnaval e eu aceitei Jesus no meio do carnaval. Presta. Eu fui salvo e a minha família salva no meio do carnaval. Presta. Quem fala mal é porque não é o alvo do chamado. Se falarem mal daquilo que Deus colocou na tua vida e no teu coração, não desanime. Só entenda: você não é o alvo da unção e do chamado que Deus colocou na minha vida. Quem está entendendo isso, dê um glória a Deus. Então, meus irmãos, com pouco tempo que aqui ainda eu tenho, nós temos que entender que toda missão tem uma geografia e um local. O texto da Bíblia, e aqui eu termino, vocês podem tocar bem devagarzinho aqui no fundo, fala que quando Davi chega na batalha, e aqui rapidamente me deixe ler esse texto, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 2, Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Está aqui uma luta, uma frente de batalha do povo de Israel e aqui os filisteus. Olha como ele descreve a geografia. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra colina, estando o vale entre eles. A guerra aconteceu no vale, não foi na colina. O vale é um local de transporte, porque é um local mais nivelado. Não tem como você andar com bois, com caravana nas colinas, nas montanhas, porque você teria que escalar muita ladeira, teria que fazer túnel. Vamos contextualizar? O exército dos filisteus estava na Serra da Mantiqueira, e o exército de Israel estava na Serra do Mar, e embaixo estava não o vale de Elá, mas o vale do Paraíba, que também tem uma estrada chamada Dutra, é por onde passa o transporte, que é mais simples fazer o transporte. Sabe onde Davi derrubou Golias? Não foi dentro da igreja, não foi na colina, não foi na serra. Davi derrubou Golias no vale de Elá. Davi derrubou e matou Golias na Dutra, na rua, na sociedade. Deus está chamando a gente, para a gente entender que o chamado da nossa igreja não é apenas entender que ela tem uma unção, mas tem uma geografia onde essa unção é manifesta. E a manifestação da unção desta igreja na sua vida, do Espírito, não da igreja, mas do Espírito Santo na sua vida, não é na rua Conselheiro Rodrigues Alves, e já esqueci até o número, de tão cansado que eu estou aqui. É nas casas, é nas ruas, são nas faculdades. É lá que os Golias precisam ser derrubados. Pastor, e se outros o entenderem? Eles não são alvo do teu chamado. Está na hora da gente ficar um pouco mais maduro, maturidade na igreja. Pastor, rejeitaram a minha mensagem. A palavra de Deus vai falando, se rejeitarem a tua mensagem, faz tipo a Maria Joaquina. Maria Joaquina, não é? Maria Joaquina, o nome da imperadora, a imperatriz lá. Meu sogro é lá de Petrópolis. Maria Joaquina é do Carrossel, né? Eu estou misturando as coisas, né? Como é o nome? É Maria Joaquina mesmo, né? Que tem um nome, não é? Disseram que quando ela saiu do Brasil, voltando para Portugal, ela pegou o sapato, bateu assim e falou assim, dessa terra eu não levo nem pó. Aí todo mundo, que frase pesada, não sabe de onde ela tirou essa frase? Bíblia. Na Bíblia está escrito, Paulo fala assim, se vocês forem ministrar e pregar e não aceitar a sua mensagem, pega o teu sapato, querido, e bate e fala, tudo ok. Se você não aceita o meu chamado, a minha forma de ser, a minha mensagem, é porque você não é o público, é porque você não é o alvo da unção e da mensagem que Deus colocou na minha vida. Nós não vamos parar de evangelizar, de falar do nome do Senhor, de falar da salvação dele. E se não aceitarem, outra pessoa, outra igreja, alguém vai tentar alcançar eles, mas eles não são o alvo do nosso chamado. Por isso entenda, a forma, a identidade, a personalidade que você tem, foi Deus que te deu. E Ele te deu porque a sua missão requeria esse tipo de personalidade. Então não peça para Deus arrancar ela, peça para Deus redimir e te ajudar a usá-la da maneira correta.
Se você recebeu essa palavra, fique de pé comigo. Meu Deus, deu para entregar a mensagem aqui, o rolo de Deus, hein? Quantos foram abençoados por essa mensagem? Essa é o fundamento. Terça-feira vem aqui, eu vou ministrar e continuar um pouco falando. Eu vou mergulhar ainda mais em cima dessa ministração, porque antes da gente falar sobre as pessoas que precisam ser alcançadas, a gente tem que ter um tratamento nosso, para a gente não se frustrar quando a gente for anunciar. O problema é que muita gente ouve, vamos para fora, e na primeira rejeição, na primeira porta na cara, ele desiste. Não desiste não. Se a pessoa te deu uma porta na cara, é porque ela não era o alvo da unção e do chamado que Deus deu na tua vida. Mas Deus vai colocar pessoas que vão aceitar a tua mensagem, o teu jeito de ser, da maneira que você é, da forma que você é, falando baixo, falando alto, falando devagar ou falando rápido, sendo baixo, sendo alto, da forma que você é. Existem pessoas que precisam ouvir aquilo que Deus colocou no teu coração. Feche o teu olho onde você está. Entre nós existe alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer nesse culto, e eu sei que isso é uma mensagem não tão evangelística, mas é de preparo, mas se você fala assim, eu quero aceitar esse Jesus, eu senti algo diferente aqui, pastor, e eu quero entregar a minha vida para Jesus e servir a Ele. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir que você levante bem alto a sua mão. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer se reconciliar, e quer voltar à comunhão do corpo de Cristo, levante a sua mão também. Eu quero orar por você aqui no final desse culto. Nós não vamos nem cantar louvor. Eu vou fazer uma oração, vou te despedir, vou te abençoar. Mas antes eu preciso fazer esse convite. Entre nós existe alguém que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com Ele. Levante a sua mão. Aí onde você está. Aí onde você está. Estamos só entre salvos? Não tem nenhum gigante para derrubar hoje não? Então que Deus te use. Feche teu olho. Deus nos usa, porque unção, mais importante do que unção no domingo à noite ou no domingo à tarde, é na segunda de manhã. É para eu derrubar os gigantes que estão no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vida, na minha casa, no segmento onde eu estou, Senhor. Porque às vezes eu posso falar, eu não gosto do meu local de trabalho, eu não gosto da postura, eu não gosto do código de ética que o meu segmento e meu trabalho tem. É por isso que Deus te colocou lá, para você modelar e mostrar para eles que dá para ser ético, frutífero e ainda ter sucesso. Então o local que você está não é apenas para te dar um salário. O teu local de trabalho não é só o teu sustento, é a tua missão. Deus não te chamou para só você ganhar dinheiro, você vai ter que ganhar almas aonde Ele te colocou. E se te rejeitarem, não tem problema, terão pessoas que aceitarão a unção e o chamado e a palavra profética que Deus vai botar na sua boca. Por isso receba essa palavra, mastigue, busque na Bíblia durante esse período. E hoje nós estamos iniciando a nova série de mensagens e de capacitação dessa igreja para o ano de 2024. Você vai sair dessa série, dessa igreja, sendo sal da terra e luz do mundo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Se assim você crê, cerra o punho, levanta na altura da tua fé. Eu vou contar até 3 e nós vamos bradar bem alto: sal da terra e luz do mundo. 1, 2, 3. E a vitória é nossa. Deus te abençoe, meu irmão. Uma semana abençoada. Se você puder acelerar e tirar o carro lá, que já tem muita gente querendo entrar. Uma semana de